Graças e paz, irmãos e irmãs. Bom estarmos na casa de Deus vivo, para juntos louvarmos o seu nome, colocarmos diante do seu altar e sermos também edificados pela sua palavra. Convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15, e mesmo assentados, atentos à leitura desses textos sagrados, vou ler até o verso 5. Evangelho de João, capítulo 15, a parábola, a videira e os ramos. Vou ler apenas até o verso 5. Depois a gente vai olhar outros textos das Escrituras Sagradas. Diz assim a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós, os que podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Até aqui. Pai querido, quero te agradecer por essa oportunidade que o Senhor renova conosco em sua aliança de graça, de promessa, de bênção sobre as nossas vidas, de estarmos reunidos nesse santuário para mais uma vez prestarmos culto e sermos tocados, abençoados pela tua palavra. Senhor, que não seja diferente hoje, o Senhor fale copiosamente com o nosso espírito, que possamos ser tocados, alimentados, limpos na tua presença, nessa comunhão santa, agradável com nossos irmãos e irmãs. Suplicamos a tua bênção, a tua graça, no teu nome, Jesus, nosso pastor. Amém. Amada igreja, eu queria hoje, se pudesse dar um título a essa mensagem, seria honrar a Deus. Eu vou usar esse texto e alguns outros mais. Deixe sua Bíblia, Apóstolos. João, capítulo 15. A parábola, se viu que segue em frente, né? Vai embora lá até o verso 27, mas depois você, com calma, você pode revisitar, mas é um texto fantástico que tem muito a nos dizer hoje, com certeza. Hoje nós temos um mundo bem diferente de há um ano atrás. Apesar de algumas guerras continuarem, mas temos coisas novas guerras. Se a gente começar a pensar coisas boas, vai ser fazer um esforço. Isso na visão do mundo, né? Da política, geopolítica na qual nós estamos inseridos. E a gente percebe que há uma dificuldade enorme de nós darmos glórias a Deus, glorificarmos a Deus por tudo, diante das nossas vidas, diante dos dilemas, diante das nossas realidades. E a gente percebe que o ego do homem está cada vez mais à flor da terra. Percebemos que o ego humano está cada vez mais centrado em si mesmo, nas suas próprias vontades e desejos. Os seus planos e projetos de vida agora estão sempre centrados naquilo que ele quer para si mesmo. Segundo plano, a família, a sociedade então fica se sobrar tempo. Então nós precisamos retomar aqui que nós precisamos do Senhor, precisamos honrar a Deus para que Ele possa também nos abençoar. Porque nós estamos caminhando para vivermos segundo os nossos próprios propósitos. As pessoas estão cada vez mais egoístas, centradas em si mesmas. Para não ser muito fatalista, às vezes ficamos centrados na família apenas. Tudo em torno da nossa família, a gente acaba blindando a nossa família, o resto é resto.
E o Senhor quer estender isso. Quando Ele nos chama para sermos seus filhos e filhas, seus irmãos e irmãs, para ser parte da sua família, Ele quer nos inserir nesse contexto de amor a Deus, fazendo de todos nós a maior e melhor comunidade. E eu fico pensando às vezes que esse estigma do egoísmo toma conta de nós, em privilegiarmos apenas a nossa vida e no máximo a nossa família, nos separa de Deus, nos separa do próximo. E eu fico pensando, às vezes até isso acontece na igreja, que nós não olhamos nem para a casa do Senhor, porque nós valorizamos apenas o nosso reduto. Nós estamos aqui na semana, uma vez por semana na igreja, mas você pode perceber que a igreja está minimamente organizada todo domingo, limpa. Alguém está fazendo isso. E fico pensando, se cada um de nós estivéssemos aqui, gastássemos, entre aspas, meia hora por semana em passarmos aqui, olharmos isso aqui, ou eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, isso aqui seria muito melhor. E só para entender um pouquinho o contexto da minha mensagem hoje, nós temos que honrar a Deus sempre em todo o tempo, não só apenas no nosso reduto pessoal ou familiar, mas extensivamente ampliar a nossa visão e a nossa atuação. Nós ficamos tão centrados no momento que nós não enxergamos o outro. Só o que eu penso, o que eu quero, o que eu gosto, o que eu desejo, o que importa. E nós precisamos honrar a Deus com a nossa vida. E para isso, querido irmão e irmã, nós precisamos sair de nós mesmos e não sermos egoístas. Assumiu o presidente da nação mais rica do planeta e ele se acha dono do mundo. É o que ele pensa. Não é mais democracia, é uma autocracia, é um ditador planetário. E o que mais me deixa triste é que não vai ser nada diferente daquilo que ele pensa, porque o parlamento lá que ele está inserido pensa como ele o elegeu. Então temos um autocrata planetário. Então acho que teremos mais complicações esse ano. Por isso temos que honrar a Deus e colocar a nossa vida no altar dele, para que a partir daí possamos vislumbrar e termos esperança. Então a nossa vida não está na mão desse gestor planetário. A nossa vida está na mão do Deus vivo, todo-poderoso. Por isso que ele fala aqui: sem mim nada podeis fazer. E o pior de tudo ainda é que esse gestor planetário se arroga ser servo de Deus. Ele então não conhece o Senhor da sua igreja. Ele não conhece o Senhor da sua igreja, que pregou amor ao próximo como a si mesmo, que fez o máximo pelo próximo, que ajudou, que assistiu, que alimentou, que curou, que perdoou. Nós temos uma igreja hoje que não conhece o seu Senhor, que não honra a Deus, vive apenas um mundinho religioso. Certa vez, em uma igreja, o culto já estava em andamento, o sermão estava quase pela metade. E nesse momento, uma visitante se levanta e sai. E intrigada, uma outra pessoa curiosa vai atrás dela e pergunta: você já vai cedo embora? Posso fazer alguma coisa? E ela, muito sincera, respondeu: eu não concordo com a palavra, com o sermão do pastor, que está me dizendo que, independentemente do que nós realizemos na vida, o crédito é louvar apenas a Deus. O crédito pertence somente a Deus. Eu acho que eu mereço algum crédito por minhas conquistas. Então ela estava indo embora porque ela concordava com a palavra de Deus. Quando Jesus fala assim: sem mim você nada pode fazer. A arrogância é tão grande que nós achamos que nós fazemos tudo e esquecemos que Deus é soberano e que Ele tem a terra por escabelo dos seus pés, segundo Isaías. Ele tem a terra por cabelos da redondeza da terra. O Senhor põe os pés nela.
Isaías, 600 anos, mais ou menos antes de Cristo, já falava que a terra é redonda. E só no século XV que a igreja vai aceitar isso. A ignorância do homem com relação à palavra de Deus. Porque ele quer ouvir só a si mesmo, não o que Deus tem falado há séculos. Aí a pessoa que foi atrás dessa pessoa que está indo embora, explicou para ela que o pastor queria dizer que as pessoas merecem sim o reconhecimento. E que o apreço por aquilo que você faz também pode isso acontecer, mas que os talentos vêm de Deus, para que a glória seja dada a Deus. É isso que o pastor está falando. Ela tentou explicar para aquela pessoa. Nós estamos finalzinho do mês já. Até comentei com a esposa ontem, nossa, já morreu muita gente conhecida. Gente jovem. Alguns idosos, mas gente jovem também. O ano começou. Nada para. E aí o próprio Jesus fala assim, olha, sem mim nada podeis fazer. Olha aqui, o próprio João diz, no seu capítulo 5, o verso 19. Então falou Jesus, em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo. Jesus falando. Senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que esse fizer, o Filho também semelhantemente o faz. O próprio Jesus não quis se arrogar de eu sou Deus, que é de Deus. Jesus é professor de excelência, pedagogia fantástica, ele estava presente. Sem mim nada podeis fazer. E às vezes nós recebemos alguns ensinamentos equivocados. Que nós temos que botar a mão e fazermos ir à frente e às vezes nós vamos destruir a plantação. A plantação tem que ser capinada, cuidado. Temos que tirar as ervas daninhas sim, mas com cuidado, senão a gente arranca o joio e o trigo junto. O apóstolo Paulo também já nos alertou sobre as suas obras, especialmente Filipenses 3 e 4. E olha que quando Paulo escreve Filipenses, é uma carta chamada carta da prisão, está no finalzinho da sua vida já. E ele diz lá no capítulo 3, olha, não que eu tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Ele não se arroga que ele já alcançou um nível elevado de espiritualidade, de conhecimento e sabedoria. Não. Mas eu prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. É isso aqui que Jesus está ensinando aos seus discípulos, com a palavra da videira. Que nós precisamos estar sempre ligados nele. O contexto do texto que nós vemos aqui, João 15, é a iminência da despedida de Jesus na última ceia, próximo à paixão de Cristo. Jesus está alertando a sua igreja, os seus irmãos e irmãs, permaneçam em mim. Permaneçam em mim. E essa palavra permanecer, do capítulo 15, do verso 4 ao 10, aparece 10 vezes. Você conta. Capítulo 4 ao 10, aparece 10 vezes. Permanecer, permanecer, permanecer. Permanecer em mim. Porque você sem mim nada pode fazer. A obra é de Deus. A sua vida pertence a Ele. Quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor, a nossa vida pertence a Ele. Então não posso arrogar que sou dono de nada, de ninguém. E olhar para a palavra dele e servi-lo, aí seremos felizes. Em primeiro lugar, eu queria
comentar com vocês que quando nós esperamos uma coisa e acontece outra, e ele vai, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Permanecer nele. Permanecer nele. Hoje nós cantamos aqui entrega, tudo entrega. Entrega teu caminho, permanecer nele, entrega teu caminho. Tem mudanças que só o Senhor vai poder deixar para mim e para você. E não é no nosso tempo, é no tempo dele. É no tempo do Senhor. Que nós somos apressados, ansiosos, angustiados. E o Senhor fala assim: aquietai-vos. Permanece em mim, que sem mim nada vocês podem fazer, nada que seja bom, frutífero, nada que seja bom. A gente mete o pé pelas mãos, só arruma mais confusão. Jesus aqui dá ênfase à permanência e constância em seu relacionamento com seus discípulos. Porque ele repete: permanecer, 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 permanece. Você não tem que ir para lugar nenhum. Aqui a metáfora da videira ou da vinha mostra que somente quando os nutrientes fluem livremente para os ramos é que acontecem os frutos. Quando o Senhor limpa, Ele dá o crescimento, o nutriente vem do Senhor. A palavra de Deus. Só vai haver crescimento quando o nutriente entra pelas raízes e produz os frutos. Não vai haver fruto se não tiver nutriente. E o Senhor vai limpando. Vai limpando. Vai limpando. Alguém já te mandou um recado de que Deus está trabalhando em sua vida? Para você ficar tranquilinho? Ele está te limpando? A poda. Cortar os raminhos que não dão frutos, que estão amarelados, para que haja uma revitalização. Às vezes precisamos fazer isso. Nós estamos aí tendo podar essa árvore na frente da igreja. Fomos lá, fizemos o requerimento da prefeitura, se demora. Daqui a pouco está caindo galhos aí. Espero que não caia e não machuque ninguém. Para que também haja vida no entorno. E os nutrientes do Senhor possam penetrar em nosso íntimo e produzir frutos. Frutos. Todo ramo que estando em mim, verso 2, não der fruto, ele corta. Ponto e vírgula, não esquece isso. E tudo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Tem que estar nele. Não é ligado a outras árvores, nele. Eu sou a videira e nós os ramos. Nós temos que estar ligados no Senhor Jesus. É dele que vem o nutriente que nós precisamos. Viu? Não é do nosso enganoso coração, não é do nosso querido, querida, da nossa família, às vezes, não. Os nutrientes vêm do Senhor, da sua palavra. E Ele insiste conosco aqui, para que nós permaneçamos, fiquemos, não vamos para lugar nenhum. Às vezes em nossa caminhada, a gente acha que está difícil, né? Às vezes, eu gosto de pensar que nós somos matriculados, Pedro, na escola do deserto. Nós somos, quando a gente recebe Jesus, nós somos matriculados na escola do deserto. Aí começa a jornada rumo à terra prometida, a Canaã celestial. Mas não podemos esquecer, Manéia, que nessa caminhada, durante o dia, nós temos a nuvem que nos dá a sombra que precisamos, às vezes, nesse sol escaldante, nesse calor, às vezes, tão difícil. E à noite, a coluna de fogo a nos iluminar o caminho. É a promessa dele. Então, quando
nós recebemos o chamado de Cristo, Ele nos matricula nesse deserto maravilhoso, onde a presença dEle não nos falta, a sua direção não nos falta, o seu alimento não nos falta, a sandália dos pés não nos falta, as roupas do corpo não nos faltam, porque essas são as demais coisas que Ele acrescenta. Nós precisamos reconhecer que Deus está no controle. Precisamos reconhecer que não há realidade permanente, nem sofrimento permanente, nem alegria permanente. Quando nos unimos a Cristo como povo redimido, a nossa ação será diferente, pois a nossa natureza é transformada. Jesus começa a nos construir. Ele começa a nos alimentar, nos nutrir com o seu hálito, com a sua seiva maravilhosa, com o seu alimento que nós precisamos. Não com o alimento que o mundo fornece, mas com o alimento que vem do Senhor, do seu altar, da água que nós precisamos beber. Ele quer nos construir. Aí você pode pensar assim, mas pastor, eu já sou meio velho. Não é não. Para aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida, você não é velho, não tem essa limitação de idade. Para Ele não há idade. Nós somos aqueles que limitam às vezes a ação de Deus. Nós limitamos a atuação de Deus em nossas vidas. Achamos, nossa, eu sou velho, eu estou doente, eu não sei, tenho uma dor na perna, eu sei o quê. Nós limitamos a ação de Deus. Eu não tenho dinheiro, meu carro está velho. Nós limitamos a ação de Deus. A igreja é longe, eu não consigo, eu não quero incomodar ninguém. Nós limitamos a ação de Deus. Nós exercitamos a nossa fé minimamente e não permanecemos no caminho do Senhor. Somos nós que limitamos a nossa relação com Deus, com a família, com a igreja, por conta da nossa pequena fé. Mas saiba de uma coisa também, que Jesus é quem nos ajuda a realizar tudo o que nós precisamos. Precisamos sempre orar, para que não nos esqueçamos que tudo vem dele, e é para ele. E que como filhos e filhas, nós cumpramos a sua vontade em tudo. Ele nos ama e quer nos fazer melhor, quer nos podar, para que nós possamos ser alimentados por Ele e dar mais frutos. E aí seremos limpos, renovados, permanecendo nele, não indo embora, não desistindo, fazendo o mínimo. Se Jesus hoje perguntasse para mim e para você, como ele perguntou para o cego de Jericó, o que quer que eu te faça? Pode perguntar, limpa, límpida, clara, objetiva. O que quer que eu te faça? Eu não quero saber o que você está pensando, porque eu não quero decepcionar. Mas pensa nisso. Deveríamos pensar, Senhor, eu quero que o Senhor me faça uma pessoa mais honesta, uma pessoa mais santa, mais pura, com mais paciência, menos egoísta. Senhor, eu quero que o Senhor me faça, me ajude a ser uma pessoa que possa servir mais o outro, que possa enxergar a necessidade não só minha, da minha família, mas do outro, da minha vizinhança, da minha igreja, para que eu possa enxergar o outro além de minha vida, para que eu possa ser um instrumento nas tuas mãos, que eu seja menos egocêntrico. O que queres que eu te faça hoje? Porque a gente pensa de um jeito. Eu tenho certeza que a maioria de nós, inclusive eu, a gente pensa, opa, o que eu estou precisando de cura, mais dinheiro. A gente pensa nessas coisas. Que é o tamanho da nossa mediocridade. O cego de Jericó era uma coisa rasa, né? Ele era cego de nascença.
Quero ver, Senhor, que eu possa ver. E aí ele gritou: Senhor, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Gritava, até que Jesus atendeu. Os discípulos, naquela passagem, ficam até com vergonha. Fala baixo, não fala o nome de Jesus muito alto. Eu tenho vergonha ali de Jesus. Ele fala baixo, não, ele grita mais alto ainda. Ele tinha uma necessidade. E foi para o Senhor. E aí Jesus, se quer que eu faça. Ironia, porque são tantas necessidades, porque de repente não era nem a visão, tem outras coisas mais importantes para ele pedir. Mas ele foi pequenininho, nós somos. Bem rasteiro, a primeira necessidade que eu ver. Depois eu penso no resto. Na bolsa de valores, nas coisas assim. Se Jesus fizesse pergunta para mim hoje, o que quer que eu te faça? Olha, eu ia sentar e esperar muito tempo, buscando sabedoria, porque lembra de Salomão? Ele pediu sabedoria, não pediu dinheiro, posição, e o resto veio junto. Sabedoria. Às vezes nós precisamos de sabedoria para lidar com muitas questões. Começando o ano, sabedoria nós precisamos. Estamos num mundo que nos cobra muito, muita postura, posição diante de tudo e de todos. Nós precisamos olhar para quem? Para o Senhor. Senhor, em teu lugar, como eu viveria isso? Senhor, o que eu faria em teu lugar? Como é que eu reagiria a essa situação? Palavra de vida eterna, os ensinamentos estão aqui. A gente nunca pode caminhar longe disso aqui, sobre essas verdades, porque essa verdade é que nos proporciona a vida e a vida eterna. E o Senhor hoje quer nos fazer ramos fortes. Ele é a videira, nós estamos ligados nele. Ele quer nos limpar. Aquele que não dá fruto, ele já corta. Vamos pensar que nós somos ligados na videira verdadeira e somos os seus ramos, e está nos tocando, nos limpando, para que nós possamos dar mais fruto. Não só limpar, mas ligado nele, estando em mim, ligado nele, vamos dar mais frutos, vamos honrar o seu nome. E diante dessa muita confusão ao nosso redor, diante dos muitos desafios que nós temos aí pelo ano, lembremos que, por mais que pareça um deserto, o Senhor está conosco, nos encaminha de dia e de noite, e nos abençoa em todo o tempo. Permaneça em mim, porque sem mim nada podeis fazer. E como aquela moça que nós aquela pessoa que saiu da igreja, que não concordou com a mensagem do pastor, a gente precisa refletir sobre isso. É a palavra de Deus que quer buscar o nosso melhor. E diante de um Deus que é santo, que é puro, poderoso, nós precisamos apenas acatar a sua vontade, somente acatar. E saber que isso é melhor para mim e para você, para a sua igreja, para a nossa família, para que tenhamos vida, não qualquer tipo de vida, mas uma vida abundante. Porque sem mim nada podeis fazer, diz o Senhor, porque Ele quer nos oferecer o melhor. Que Deus continue nos abençoando, nos fortalecendo, e que nós permaneçamos na sua presença. Amém. Com alegria vamos louvar a Deus, cantando o hino 2, 3, 4, chuva de bênçãos teremos.